Fala aí galera, beleza? Com você aqui mais um vídeo. Hoje vamos reagir a mais um vídeo aqui da sala de roteiro do Primeira Fila. Dessa vez, Coração de Ferro. Vamos lá, vamos ver aqui como é que foi a sala de roteiro de Coração de Ferro. Eu já imagino como deve ter sido, gente. Já imagino muito, mas vamos deixar que o Primeira Fila fale. Nos pediram uma série para Coração de Ferro. Eu quero ideias. O que tá fazendo? Eu não conheço a fundo a personagem. Eu vou pedir para nos enviarem as HQs pra gente estudar. O que foi? A gente não estudou as revistinhas do Dragon Ball que podia... Gente, isso é muito interessante, porque literalmente é que nem o cara que vai pegar, ele vai fazer a prova de matemática. E ao invés dele pegar e estudar matemática, não! Estudar matemática? Pra que eu vou estudar matemática? Aí então ele toma a bomba e diz, poxa, matemática é muito difícil. Você não estudou, né, meu irmão? Aí é difícil, né, parceiro? Você tem que estudar o assunto para poder falar dele. Você tem que estudar o assunto para poder passar na prova. Você tem que estudar o assunto para poder fazer um filme sobre ele. Eu vou fazer uma série sobre a personagem que eu não conheço, sem procurar nada sobre essa personagem. Tem quadrinho, tem aparição dela em série animada, tem um monte de coisa, mas eu não vou pesquisar nada? E quero que saia uma coisa boa daí? Poxa, é difícil aí, parceiro. É difícil. Mas é assim a mentalidade desses caras. Pra esses caras, você pegar e pesquisar quadrinho é uma coisa engraçada. Você vai pesquisar quadrinho pra quê, meu irmão? Vamos só fazer qualquer história boba aí que os caras compram. E não é mais assim. A Marvel já foi assim. Já foi uma época que qualquer coisa que tivesse Marvel no nome era sinônimo de filme bom, série boa. Era uma coisa que vendia. Hoje em dia, não. O cara vê Marvel, já fica com o pé pra trás. nos render uma franquia de sucesso, tu acha que a gente vai estudar essa que ninguém nunca leu? Essa ideia do cara! O importante é que ela é a sucessora do Homem de Ferro. Tem que partir daí. A gente pode começar com ela criança numa palestra do Tony pra mostrar que ela admirava ele desde pequena. Quer que ela seja uma baba-ovo, é isso que eu tô entendendo? Não, eu só acho que ela vai substituir um personagem que é querido pelos fãs. Ia ser interessante que ela mostrasse que se inspira nele. Claro que não, meu. As pessoas não querem alguém que almeja ser o Tony Stark. Elas querem alguém que seja melhor do que o Tony Stark. E a melhor maneira de expressar isso é já começar com ela dizendo: olha, eu sou melhor que esse Tony Stark aí. Ele conseguiu o que conseguiu. Nos pediram uma série pra Coração. Olha, eu sou melhor que esse Tony Stark aí. Ele conseguiu o que conseguiu só porque era um playboyzinho bilionário. Ele entrou na universidade antes de tirar as fraldas. E o primeiro traje dele ele construiu numa caverna usando sucata. Sucata de rico, convenceu. Cara, literalmente, gente, é uma coisa que você até se pergunta como que literalmente parece realmente que foi isso, cara. Parece que essa foi a argumentação pra ter um diálogo tão ruim como dizendo que, tipo, você acha que Tony Stark seria Tony Stark se não fosse rico? Quando no primeiro filme, a primeira armadura que o cara constrói é numa caverna, com sucata. Com sucata, meu irmão. Os caras pegaram, fizeram um personagem brabo que constrói uma armadura super tecnológica usando sucata, só lá na martelada, naquela martelada lá de ferreiro brabo, mostrando o braço, Robert Downey Jr. no auge. E vocês querem que agora chegar e dizer ele só conseguiu, ele era rico. Vocês mesmo mostraram que não era isso. Não dá, gente. Literalmente você tem um vilão lá dizendo Tony Stark conseguiu isso construiu isso numa caverna usando sucata. Ele reclama com os cientistas que ele tá pagando um cara milionário reclamando disso lá com os cientistas, que é o Obadiah Stane, o Monge de Ferro nos quadrinhos, que é o vilão do primeiro filme. E aí, então, tipo, ele tá falando isso, ele tá reclamando que os cientistas dele não conseguem reproduzir o que o Homem de Ferro fez, parceiro. E agora os caras querem chegar pra gente e jogar tudo isso no lixo. Não, Tony Stark só conseguiu fazer o que fez por conta que ele era rico. A riqueza comprou a inteligência dele, a riqueza comprou a sucata dele, a riqueza comprou a caverna dele, a riqueza comprou o sucesso dele. É isso que os caras estão querendo vender pra gente, quando não é assim que funciona, meu irmão.
Se fosse assim, o Elon Musk não tinha pego e tido um monte de foguete explodindo até conseguir fazer foguete dar ré. Você não teria o Tony Stark conseguindo construir uma armadura na caverna, onde ele não tem dinheiro, onde ele não tem recursos. Mas na cabeça desses caras, sucata de rico. É sucata de rico. Pronto. É a argumentação deles, a argumentação básica. É como funciona a mente desse bando de idiota, parceiro. Porque essa é a verdade. Essa tem que ser idiota pra dizer isso, parceiro. Tem que ser idiota pra você querer vender uma personagem que tá querendo almejar ser melhor do que o Homem de Ferro, desmerecendo tudo que ele fez, e que nós vimos na íntegra ele fazendo e mostrando que era o brabo, mostrando que ele sabia o que tava fazendo, que ele era o cara. Agora a gente precisa de uma motivação. O que ela quer? Dinheiro? Pra quê? Pra construir o melhor traje possível e assim proteger as pessoas que ela ama. Como ela faz pra conseguir esse dinheiro? Ela pode fazer o TCC dos colegas dela por uns trocados, tipo, ela faz um relógio que projeta um campo de força e vende pra um cara apresentar como se fosse dele. Ou, só presta atenção, ela pega essas invenções incríveis e vende a patente por milhões de dólares. Ah, mas e a burocracia, os impostos? O que tem? Ainda assim ela ia ficar milionária. Ia ser mais rápido e com mais prestígio do que ficar vendendo ilegalmente por merreca. Sem contar que a gente viu no Homem de Ferro 2 todo mundo tentando replicar o traje do Tony sem sucesso. E ela conseguiu. O que essa guria não ia ter é problema com dinheiro. Mas aí ela não seria dona do traje. Depende. Ela podia buscar por uma oferta que permitisse ela ficar com um traje. Ah, e olha só. Aí ela começa a trabalhar para uma empresa armamentista e começa a ver os estragos que essa empresa está causando e começa a ter aqueles conflitos internos, sabe? De que viagem. Eu nem ia te interromper só para ver onde é que ia dar essa ideia de Jerico, mas não me aguentei. O senhor não acha essa trama sólida? Sólida feito fezes, só se for. Deixa que o pai ajuda. Eu acho que a ideia dela ser contratada por alguém é boa, mas não por uma empresa. Cara, literalmente, você tem aí o Primeira Fila mostrando como um roteirista de verdade, um cara que realmente é um profissional experiente, pensa. Ele não pega e já vai logo soltando qualquer idiotice pra todo mundo. Ele pega e ele vai analisando a situação. Ele primeiro vai estudar HQ. Se estudar essa HQ, ele descobrir que, na verdade, a Hayley Williams, apesar dela nascer numa época nas HQs que literalmente é da época do All New, All Different, é uma época onde tudo novo, tudo diferente. Então você tinha todos os personagens clássicos e até os principais heróis da Marvel sendo substituídos por versões que fossem mais diversas. Então você tinha lá o Homem de Ferro sendo substituído pela Hayley Williams. No lugar do Tony Stark, ele, se não me engano, ele morreu. E então ficou a Hayley Williams no lugar dele. Mas até nessa versão, apesar de muitas críticas e tudo que você teve dessa fase toda, a personagem chegou a ganhar uma HQ própria. Ela tinha uma própria série de quadrinhos que foi cancelada. De tão flopada que foi isso. Mas, na verdade, tudo na fase do All New All Different foi muito mais criticado do que elogiado pela maior parte das pessoas, tá legal, gente? Mas então o que aconteceu? Você teve nisso, mesmo com todo flop, com todo mundo detestando, todo mundo criticando, você teve a Hayley Williams sendo uma personagem que ela era uma prodígio da mecânica. E então Tony Stark, ele pessoalmente vai visitar a Hayley e ele convida ela para ser tipo a aprendiz dele, a pupila dele, a protegida. Então você tem uma história lá nos quadrinhos que já mostra uma evolução, um desenvolvimento muito melhor de personagem. Você tem esse negócio do Tony Stark, ele produziu uma intersticial para ficar lá guiando a Hayley. Mas os caras decidiram fazer qualquer coisa na série. E foi por um caminho muito pior, meu irmão. Porque talvez nos quadrinhos, eu vi tudo. Eu vi essa parte aí, mas eu não vi tudo que tem nos quadrinhos da Hayley Williams. Então você podia ter o que acontecia. Você podia ter, né, mais pra frente, uma história que fosse talvez ainda ruim, não fosse tão interessante. Até porque no final das contas é aquilo, né, gente? Não tem como você substituir personagens tão marcantes, tá legal, gente? Não tem como você passar o manto de um herói extremamente marcante para um personagem novo que não tem nenhum fã quase. Você não tem como tirar os fãs do Homem de Ferro e fazer eles agora gostar da Coração de Ferro. Você não tem como pegar os fãs do Capitão América e fazer eles gostarem agora do Sam Wilson como Capitão América. Você não tem como pegar os fãs do Peter Parker como Homem-Aranha e fazer eles gostarem do Miles Morales. Você não tem como pegar os fãs do Bruce Banner e fazer eles gostarem do Amadeus Cho.
Não tem como pegar os fãs de nenhum personagem de quadrinhos ou de qualquer coisa, de qualquer obra que seja, e fazer eles gostarem agora de um outro personagem. Popularidade não é assim que se vende, não é forçada. Mas, ainda assim, você pode ter uma história muito mais coerente e muito mais bem desenvolvida nos quadrinhos da Riri Williams do que foi essa série, parceiro. Aí você vê essa série. Cara, os malucos já chegaram querendo que ela desrespeitasse o Tony. O roteirista padrão, ele sabe que, tipo, ela vai substituir, ou melhor, ela vai entrar no lugar de um grande herói. Ela tem que chegar tendo alguma relação com esse herói, tendo algum motivo para adquirir o posto desse herói. Mas aí então, como é que o roteirista idiota pensa? Não, ela tem que substituir ele tem que ser melhor do que ele, tem que superar ele. Aí então, você vai seguindo essa ideia e pronto, os caras chegam aonde? Os caras chegam num roteiro tão viajado, meu. A personagem, ao invés de ser uma heroína, ao invés de ser uma personagem de valores, uma personagem de princípios, uma personagem que inspira a gente a ser pessoas melhores, não. Ela é uma personagem que vende projetos, tecnologia ilegal para os colegas passarem e ficar ganhando trocado com isso. E aí, então, o roteirista que realmente está trabalhando vai analisar, mas peraí, se ela tem a inteligência de criar essas próprias tecnologias, por que ela não vende ela mesma, ela não cria a própria patente? A patente Riri Williams, a patente Coração de Ferro. Será que ela vai ficar passando pros outros? Se tá ganhando trocado com isso, se ela criar a patente, ela vai conseguir vender muito mais. E o cara falou, apesar de toda a burocracia, ela ainda seria rica. Ela talvez fosse bilionária. Ainda mais considerando que ninguém, gente, literalmente tem um vídeo. Vídeo não. Uma cena no Homem de Ferro 2. Mostrando o governo dos Estados Unidos tentando forçar o Tony Stark a vender a tecnologia do Homem de Ferro para eles. E aí então mostra que o governo dos Estados Unidos, eles estavam empenhados em fazer isso. Eles chegaram ao ponto de construir várias armaduras para ter o mesmo propósito. E cara, só dava ruim. Teve uma mesmo que pegou e com o cara lá dentro, ela virou de costas, ela virou só a parte de cima de costas. Meu irmão, aquela cena ali foi pesada, hein, meu irmão? Foi pesada. Mostrando que, tipo, os caras não conseguiram replicar, só estavam gastando dinheiro e machucando pessoas e perdendo vidas. O político ficou com tanta raiva do que o Tony revelou deles, que eles começaram a pegar e xingar ele ali em rede nacional. E agora chega uma garota, uma prodígio da ciência que consegue produzir essa tecnologia e quer vender pros caras. Poxa, na hora. Eu acho que foi uma ideia totalmente idiota a Coração de Ferro. É claro, ela surgiu também em um dos piores filmes da Marvel, que é Wakanda para Sempre, por vários motivos. Mas então, ainda por cima, mesmo assim, ela podia ser uma personagem interessante. Porque você tem muitos personagens interessantes no núcleo do Homem de Ferro. Você podia ter o máquina de combate. Você podia ter a Pepper Potts como resgate. Você podia, talvez, trabalhar a filha do Homem de Ferro. Trabalhar aquele garoto do terceiro filme, que eu pesquisei e descobri que o nome dele é Harley Quinner. Ele é um personagem 100% original do CM, aliás. Ele existe hoje em dia nos quadrinhos, pelo que eu pesquisei, mas ele é 100% original do CM. E você podia ter tudo isso, cara. Você podia ter muita coisa. Mas então o que acontece? Você tem isso. Você tem um chefe que dá valor às ideias de um idiota, mas não dá valor às ideias de um profissional de qualidade. Por isso os roteiros e histórias hoje em dia têm uma qualidade tão baixa. Falei pra caramba, né? Vamos lá. O vídeo é curto. Por quem, então? Por uma gangue. A gangue do Capuz? Isso aí. Eu gostei. A gangue do Capuz e a Casca Grossa. O pessoal vai curtir, ainda mais se a gente for fiel ao quadrinho. No quadrinho, a gangue do Capuz parece com a turma de formandos de artes cênicas da USP? Não. Bom, então a gente não vai ser fiel. Minha sobrinha tá precisando de emprego e eu quero colocar ela no meio. Cara, meu irmão... Parece muito isso, cara. Gente, olha isso. Você tem uma equipe de super vilões, uma gangue, e parece isso, cara. Parece um bando de estudantes de faculdade da área de humanas, meu irmão. Um monte de menino, militante, colorido. Que viagem é aquela? Parece muito que o chefão tava isso. Eu tô querendo que botar meu sobrinho pra... Meu sobrinho tá precisando de emprego, então vamos fazer diferente, tá legal? Parceiro, tem personagens ali que eu tava vendo nos quadrinhos. Meu Deus do céu, nada a ver, meu irmão. Tem um personagem ali que literalmente... Tem dois personagens ali que eles são tipo
uns irmãos da pesada. Eu acho que eu já vi eles numa animação dos Vingadores. E então eles são bichos gigantes, são monstrões, vermelhão. Lá são dois caras qualquer, meu irmão. Dois caras não, acho que é um cara e uma garota qualquer. E você fica se perguntando: o que aconteceu aí, meu irmão? O que aconteceu? Porque dois personagens que são duas aberrações, são dois bichos casca grossa. Se não me engano, acho que eles até enfrentam, assim, personagens barra pesada, de nível de força física da Marvel. O que esses dois estão fazendo? O que aconteceu com esses dois na hora de ir pro CM? Cara, é muita viagem, meu irmão. Sempre pensando na família. Tu é o cara, chefe. Obrigado. Uhum. Agora, como é que a gangue do Capuz vai ficar sabendo da Riri? Ela pode ser expulsa da universidade, aí ela sai roubando o traje da universidade, passa bem por cima do pessoal da gangue. Aí os caras pensam, temos que chamar ela. Nessa vamos ter que pensar bem, hein? Porque mesmo roubando durante a noite sem ninguém ver, ela vai ser a principal suspeita. A não ser que a ideia seja ela virar uma fugitiva. Foragida por quê? Por levar um trajecinho? Sim, né? Da onde, meu? Já cansei de sair da CIA da Renner correndo com blusa e o escambau. Se a segurança não te pega, fica tudo esquecido. Depois a gente conversa sobre isso. Cara, isso até me lembrou de uma vez que um cara pegou, acho que foi no vídeo do Kazé, do Casimiro. É Kazé ou Casimiro? É alguma coisa assim. Aí então ele pegou e ele tava no vídeo do Brasileiro na Cozinha, acho que foi do Kitanda. E aí ele falou de uma vez que tava trabalhando numa loja, e então o cara tava pegando, tentou dar um olé nele, saindo com, não lembro se é negócio de construção, se era um negócio de livraria, sei lá. O cara simplesmente pegou, saiu com um produto ali embaixo do braço, como quem não quer nada. Pegou, saiu, vazou, e aí então o cara viu, correu ali atrás do cara. Meu irmão, não vai parar? Foi mal, eu me esqueci. Com aquela cara de madeira maçaranduba, de que não fez nada. E tipo, realmente, meu irmão, tem muita gente que faz isso. Muita gente que sai sem pagar pelos produtos. A gangue do Capuz, eles acham ela e a recruta. Eles podem fazer um teste pra ver se ela é tão boa quanto eles acreditam. Show. Aí eles trancam ela num elevador, ela morde um fio desencapado pra abrir uma porta. Isso não dá choque, só se tu tá descalço. E ela quebra uma... Cara, deixa pra lá, meu irmão, deixa pra lá. Uma barra de metal e ergue a porta do elevador. Não precisa ter super força pra isso. Ela ia morrer se não fizesse isso, então foi super força do cagaço. Excelente. Aí ela é recrutada. Parceiro, essa super força aí. Super força do cagaço. Primeira fila, você é um gênio, meu irmão, você é um gênio. O que tem de interessante nesse cara do capuz? O nome dele é Parkin Robbins. Ele usa um capuz e botas mágicas. Não quero botas. Só o capuz. E a gente pode dizer que o capuz tá controlando ele cada vez mais. E ele ganhou do Mephisto. Excelente. Todo mundo tava enchendo o saco pra esse cara aparecer. Não tem hora melhor. Vocês vão querer que o Mephisto debute nessa série? O que tem? Nós vamos deixar essa revelação pro final da série. Parceiro, um dos personagens mais vilanescos, cruéis, canais da Marvel, que é simplesmente o próprio diabo. E aqui ele aparece na série da Coração de Ferro. A série com a pior nota no IMDb. Não tenho o que dizer. Pro pessoal ficar se corroendo pela segunda temporada. O senhor tá falando sério? Pensei que, a gente podia colocar uma carga dramática nesse show. E se a Riri tivesse uma amiga que foi morta junto com o padrasto dela? Adorei. Nossa, vocês entenderam. E aí quando a Riri estivesse aprimorando a armadura dela, sem querer ela criasse uma IA igualzinha a amiga dela, até mesmo com os trejeitos. Como é que ela faria isso sem querer? E eu vou lá saber como você cria uma IA? Ótimo, mas eu queria que a gente fizesse mais conexões com o primeiro Homem de Ferro. A gente podia fazer com que, pra aprimorar a armadura dela pra missão do Capuz. Cara, é literalmente isso. Os caras simplesmente pegaram e colocaram qualquer coisa na série. Ela rouba uma armadura e não vira fugitiva da polícia, não tem um monte de gente atrás dela. Não aparece heróis tentando impedir ela de ter roubado uma armadura milionária, bilionária, se daqui a pouco você for pesquisar. E ainda por cima, você não tem ninguém tentando impedir. É uma armadura do Homem de Ferro, cara. Uma armadura do Homem de
Ferro. Gente, vocês têm noção da tecnologia que isso é? E os caras, nada, mesmo, não quer saber nada. Ela pega e do nada cria uma inteligência que é igual à amiga dela, por zero motivos, só porque sim, porque ela é genial e pronto. Ser gênio é saber fazer tudo. Mas como é que funciona? Ah, sei lá, ele é gênio, ela fez. Ela precisasse de peças do mercado negro e o vendedor seria o Ezequiel Stein. Quem é esse? É o filho do Obadiah. O Monge de Ferro. Monge de Ferro? O vilão do primeiro filme do Homem de Ferro? Não, do Chicote. Não, esse é o do segundo. É o Careca Barbudo. Obrigado. Pelo menos alguém aqui sabe explicar. Aí olha só. Dá pra entender? Os caras são assim, meu irmão. O cara não lembra quem é um vilão do primeiro filme. Por conta que, literalmente, nem é só porque, realmente, tipo, se a gente pegar o que foi o primeiro filme do Homem de Ferro, é óbvio que o Obadiah tem ali não é tão memorável. Ele é um vilão muito mais memorável, por exemplo, pra quem pegava e assistia o desenho animado do Homem de Ferro, tinha uma série animada muito maneira. Eu acho que o nome que deram foi As Aventuras Blindadas do Homem de Ferro, algo assim. A nova série animada do Homem de Ferro, não lembro exatamente o nome que deram, mas é uma série animada meio 3D, e você tinha lá o Obadiah sim sendo um dos principais vilões. Mas então, no do CM, cara, ele é o primeiro vilão que o Homem de Ferro enfrenta, ele é qualquer coisa, meu irmão. É um vilão que aparece, morre no primeiro filme e nada. Nunca mais é mencionado, nada. E quando ele vai reaparecer, ninguém mais lembra dele. Isso vale para muitos personagens. Um monte de personagem pegou, apareceu nos primeiros filmes dos heróis aí em questão, e nunca mais foram mencionados, nunca mais foram vistos. Você teve a mesma coisa acontecendo aí com esse negócio do líder. Os caras pegou o líder e fez ele lá no Incrível Hulk e só lembrou. E só lembrou disso em Capitão América Admirável Mundo Novo. Quem é que lembrava do líder nessa época? Ninguém mais lembrava do líder, parceiro. Ninguém mais lembrava que teve isso. Os caras podiam ter feito qualquer coisa pra trazer o líder há muito mais tempo. Isso é claro, assim, fala do fator que, tipo, eu tava pensando, e antes eu tinha me perguntado por que eles não fazem mais filmes do Hulk. Então tem um negócio lá que a Universal parece que ela é dona dos direitos autorais do Hulk. Parece que durante uma época a Marvel, pra pagar as contas, começou a vender os direitos autorais dos seus personagens. É por isso que o Homem-Aranha, por exemplo, ele é da Sony. A Marvel pega emprestado ele. Mas ele é em si da Sony, o direito autoral de usar o Homem-Aranha. E tudo que for criado do Homem-Aranha também é da Sony. Mesmo que for criado pela Marvel, vai pertencer à Sony. É simples assim. Então o Hulk é a mesma coisa, ele foi vendido pela Universal. E não se sabe exatamente se eles poderiam comprar o Hulk de volta. Eles podem usar o personagem, mas eles não podem fazer um filme ou uma obra 100% original solo do Hulk, ao que parece, sem dar bastante dinheiro para o universo. Parece que só depois de um bom tempo é que eles começam a monetizar em cima dessa obra antes de... Porque no início só que monetiza o universo durante muito tempo, acho que é uma coisa quase de 10 anos que eu vi, 7, não sei. Era bastante tempo que a Universal fica monetizando em cima de um produto que é feito com o nome do Hulk. Aí, eu tava pensando, poxa, é ruim, porque aí então não dá pra fazer um filme solo do Hulk. Mas então eu pensei, poxa, não dá pra fazer um filme solo do Hulk, talvez não dê pra fazer um filme com o nome do Hulk, mas talvez esse pra fazer um filme assim, talvez, onde o Hulk é o personagem principal, ele é o foco da trama, mas, veja bem, você coloca um outro nome, você coloca um outro título, você coloca outros personagens pra disfarçar que é o filme do Hulk. Aí então você pode pegar, por exemplo, e fazer um filme dos Vingadores. Você põe o nome Vingadores, mas o protagonista é o Hulk. É o Bruce Banner. Você faz uma saga tipo Mundo Gama, onde todo mundo em Nova York vira Monstro Gama. Todo mundo vira Hulk. E aí então o Hulk é o único que tá sob controle, não tá entendendo a situação e pronto, ele vai dar um jeito. Então você tinha opções aí pra trabalhar o Hulk, o líder, tudo. Mas não, os caras decidiram pegar o líder e jogar ele depois de 1000 anos lá no filme do Capitão América Admirável Mundo Novo. Hulk Vermelho, 1000 anos depois, lá no filme também do Capitão América Admirável Mundo Novo. Parece até que esse filme foi feito pra trabalhar tudo que eles estavam assim, meio que deixando de lado durante não sei quanto tempo. Tanto é que teve até a mão do Celestial, que apareceu lá em Eternos. Acho que ninguém nem se lembra disso, que essa mão apareceu lá em Eternos. Foi falado nesse filme, meu irmão. Parece muito um filme tipo, cara, o que é que a gente ainda tem aí
que a gente não trabalhou, cara? O que é que a gente tem que... A gente precisa dar um jeito? Me fala aí. Ah, a gente tem aquele negócio do líder que a gente fez no filme do Incrível Hulk. Poxa, a gente não terminou isso, não? Também a gente tem o negócio do General Ross e o Hulk Vermelho. Poxa, meu irmão. A gente não tem nem mais o ator do original. Põe o Harrison Ford, então. Vai, põe o Harrison Ford. Mas ele não tem nada a ver com o Harrison Ford não tem nada a ver com o Thunderbolt Ross. Tô nem aí, parceiro. Só faz Hulk vermelho de qualquer jeito. Pode bater até de laranja se quiser. Aí então... O que mais? Mundo Celestial. Joga também no filme. Joga tudo isso aí no filme do Capitão América de Novo Mundo Novo. Não acho que vai ficar muita coisa, né, chefe? Não. Joga tudo lá. É a mesma coisa, cara. Tenho certeza que se o primeiro filme fizer uma sala de roteiro do Capitão América de Novo Mundo Novo, ele vai chegar no mesmo raciocínio que eu. Até mesmo digo. Primeira fila? Aí, ó. Uma ideia boa de sala de roteiro. Capitão América de Novo Mundo Novo. Você podia fazer uma sala de roteiro pra ver como é que foi essa bagunça. Mas aí, você tem um monte de coisa que nunca foi trabalhada. Você tem o líder, você tem o Hulk Vermelho, você tem a Mundo Celestial, e então só lá na frente que eles vão trabalhar de novo isso. A mesma coisa vale pro Ezequiel Stein, que é um vilão clássico do Homem de Ferro nos quadrinhos, ao que parece. Mas então, na série, é qualquer coisa, meu irmão. Qualquer porcaria. E junto ainda por cima desse negócio do Obadiah Stane, que também é qualquer coisa no CM. Quando ela estivesse indo ver ele, pra cobrir o traje, ela podia roubar a bandeira de um cara que estivesse dormindo. Mas não dá pra ela sair com o traje coberto de casa. Que mensagem tu quer passar com essa cena? Construção de personagem, cara. Aí quando ela parar de roubar, o pessoal vai dizer, uau, ela não rouba mais, ela cresceu. Viu só? Ele dá 2 passos à frente de ti. Se é assim, o Stane pode começar como um aliado da... a Riri, e depois ele se torna o vilão que ela vai enfrentar. Boa! Eles podem até começar se conectando, cantando Alanis Morissette. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave to me. You ought to know. Já tô vendo essa música no top 1 das paradas. A Lani vai nos agradecer. Quanto aos planos do Capuz, como ele tá sob a influência do Mephisto. Segura essa tua ideia, mano, velho. Aqui me veio uma bem melhor. Mas eu nem falei a minha. Melhor, porque a minha ia te fazer passar vergonha. O Capuz quer virar sócio de todas as empresas que o pai dele é sócio, pra dar o troco no velho por ter mandado ele embora de casa. Gostei, continua. Então ele invade o carro da presidente de uma dessas empresas com a ajuda da gangue dele e força a mulher a assinar um contrato. Mas sem advogados nem nada. Que validade vai ter isso? Tu é advogado agora? Não, senhor. Então eles cometem esse crime, mas alguma coisa tem que dar... Que nem no vídeo anterior. Você agora é psicólogo infantil? Não, senhor. Então cala a boca. Você é advogado agora? Não, senhor. Então cala a boca. Simples assim, tipo, quando na verdade é uma coisa básica. São informações básicas que todo mundo sabe que é assim que funciona. Mas se você não tem a formação, quem é você para falar sobre isso? Dá vontade até mesmo de pegar e fazer um curso disso só para ter capacidade para falar sobre o assunto. Errado. O Capuz pode matar um segurança pra salvar a Riri. Contigo tudo se resume à morte, né? Ele pode ferir o segurança. Perfeito. Então, mas se esse segurança vai continuar vivo, a Riri vai ter que virar uma foragida? Mas qual é a relação? O cara vai ver ela sem traje, mas ele não sabe o nome dela. Então tá bom, mas a gente tem que começar a colocar ela contra o Capuz. Ela pode descobrir que o cara que ela tá substituindo na equipe do Capuz foi morto por ele. Funciona. E aí ela pode montar um plano pra roubar o Capuz. Ó, deu 2 ideias boas na corrida. Vai chover hoje. Só que ela acaba pegando só um pedaço do capuz dele durante o segundo assalto. E o melhor amigo do capuz vê e percebe na hora. Mas é só um pedaço porque ela não esconde. Já viu calça legging com bolso? Ela ia esconder aonde? Bem pensado. Aí ela foge deixando o cara pra morrer. Ótima ideia. Uma morte vai apimentar o episódio. E a Riri esquece na... Literalmente, cara, não pode matar. Mas uma morte vai apimentar o episódio. É sempre assim, meu irmão. Os caras não querem... Os caras... Não é nem que dizer... eles não querem matar. Não. Eles são seletivos. Matar alguns, outros não. É assim, eles são seletivos. A cena do crime, uma ferramenta do Ezequiel. Faz a polícia bater imediatamente na porta do cara e o levar preso. Mas como é que sabem que essa ferramenta era dele? Impressão digital. Mas as impressões digitais da Riri não estariam nela também? E outra, isso só prova que essa ferramenta passou por ele. Não ia provocar a prisão do cara. Eu tô começando a achar que tu é advogado. Quando é que tu te formou que eu não fui convidado? E aí o Ezequiel se vira contra ela. E quando o Capuz descobre que ela...
deixou o amigo dele pra morrer. Ele tira o Ezequiel da prisão, transforma ele em ciborgue e envia ele pra acabar com ela. Tô sentindo cheirinho de perfeição. Continua. Só que o cara só destrói o traje dela e deixa ela aí. Porque ele tem bom coração. E esse pode ser o tema da série. Tipo, não existe pessoas boas ou más. Depende de quem tá te julgando. Isso é filosofia pura. Ah, faça-me um favor. Que filosofia furada. O canibal aquele da Netflix, tu vai dizer que não era do mal. É mal pra mim. Mas pra Satanás pode ser bom. Me diz aí, filósofo. Não. Você vai dizer que aquele cara é canibal da Netflix. Ele é bom, pode ser mal pra mim, mas ele é bom pra Satanás. Cara, não dá não, meu irmão. Primeira fila aqui zerou, parceiro. Ele zerou a comédia nessa aqui. É literalmente a filosofia mais idiota do mundo. É isso, cara. Gente, não existe bom nem mal. Depende do ponto de vista. É tudo relativo. É relativo. Bem e mal são relativos. Não é assim que funciona não, parceiro. Não é assim que funciona não. Mas realmente, tem um ponto. O cara que é mal pra gente, pra Satanás, pode ser bom. Realmente faz sentido, meu irmão. Faz sentido. Cara, meu irmão, que porcaria, meu irmão. Pensar que isso realmente pode ter sido os argumentos usados nessa sala de roteiro, meu irmão. A sala de roteiro de Coração de Ferro pode ter tido esses argumentos. Pode ter tido um cara lá que realmente foi contra isso e pra argumentar, os caras usaram isso. Os argumentos foram literalmente essas porcaria aí, parceiro. Você é formado em advocacia? Você por acaso sabe disso? Você sabe daquilo? Essa ideia tá muito chata. Não, vamos pra outra. Que é isso? Pode ser mal pra mim, mas pro diabo pode ser bom. E sem pensar que isso pode ter sido os argumentos mesmo, parceiro. Imagina isso. Imagina que literalmente foi assim que eles fizeram a história. A Riri tá com a armadura destruída. Como é que ela vai arrumar tempo de enfrentar os caras? Fácil. Com o poder da família e mágica. A mãe dela tem uma amiga mágica que era do Karmatashi. E agora é uma maga independente. Que conveniente. Convenientemente perfeito, tu quer dizer. Só que quando eles colocam a magia no traje dela... Cara, e eu acho que a primeira fila nem desenvolveu muito isso aqui, por conta que é mais pra ser a sala de roteiro. Mas eu vi um vídeo de um outro cara, foi do canal Trash Cômico, onde ele pegou e ele falou um pouco mais especificamente dessa cena, e, cara, é mais jogado ainda do que isso. É literalmente o seguinte, a mãe dela, a mãe e a filha dela, a Riri e a mãe dela, iam numa loja de doces. E nessa loja de doces, a dona e a filha da dona são magas. Elas sabem magia. Cara, vocês têm noção do quão isso, assim, tipo, é ultra mega jogado? Amiga que ela ressuscitou como Yá desaparece. A gente só tem que ter cuidado pra deixar bem estabelecido que a amiga dela só tava no traje. Claro, meu. Ela não vai aparecer em mais lugar nenhum. E no final ela é obrigada a enfrentar o Ezequiel de novo e o capuz. Como é que vai ser isso? O Ezequiel deixou ela aí, então ela só incapacita ele. Já a luta com o capuz vai ter que ser algo bem pensado, porque ele não tem força pra combater ela. Ele vai ter que usar da estratégia. Ele se transforma num demônio e ele sai na velha e boa porrada. Preferia esse caminho. Depois de derrotar ele, ela pode vender a alma pro Mephisto pra ter a amiga dela de volta. Alto sacrifício, que lindo. Eu tô ansioso pra ver a recepção disso. Algum tempo depois. Fala, Kevin. Seu idiota. Coração de Ferro já é a nossa série pior avaliada no IMDb. O que você fez? Não, calma aí. Tu não tinha me reclamado que a She-Hulk era a série com a pior avaliação do IMDb? Yes. Pois então, agora ela não é mais de nada. O maldito é um gênio. Fala, pessoal, Luciano de Lima. Gente, literalmente, a única coisa de boa, talvez, que Coração de Ferro tenha trazido pra Marvel é isso. She-Hulk não é mais a série com a pior nota no IMDb. É Coração de Ferro. São 6 por meia dúzia, na minha opinião. Tipo, eu não sei dizer qual é pior, meu irmão. Eu não sei dizer. Eu sei que vai ter gente que vai dizer que Coração de Ferro é pior, mas, tipo, eu assisti She-Hulk. Sim, eu cometi esse pecado contra mim mesmo. Eu fiz essa maldade, eu torturei meu coração e minha mente desse jeito. Mas eu não sei dizer. Pra mim é duas coisas horrorosas que só mostram a decadência da Marvel nos últimos anos.
E eu gostei muito, mas o ponto aqui realmente é sobre a vida do Primeira Fila, que foi muito legal. É muito legal a gente ver como pode ter sido a sala de roteiro de uma forma cômica desse jeito. De filmes que muitas vezes são ruins mesmo. Até mesmo talvez algumas obras que a gente gosta e são boas, por conta que a gente pode ter uma visão até mais imparcial de quando a gente for ver essas obras. Porque os vídeos do Primeira Fila, eles fazem isso. Eles fazem a gente ter uma visão muito mais analítica das obras, aumenta os nossos critérios e faz com que a gente também não só goste das obras por pura nostalgia. A gente ainda tem a capacidade de desligar o cérebro e assistir certas obras. Eu várias vezes faço isso quando estou assistindo Velozes e Furiosos. Mas você não pega e você só fica nisso de... Cara, é só desligar o cérebro. Não, você também ganha critério, você também ganha um ponto de vista crítico. Você consegue ter os dois. Você consegue tanto se divertir vendo a obra e analisar ela ao mesmo tempo. Então, eu acho que esses vídeos de sala de roteiro dele ajudam ainda mais nisso. Eu acho que eles ajudam a indústria... Na verdade, a indústria não, mas como seria a palavra que eu estou procurando? O ponto de vista, isso. O ponto de vista das pessoas sobre os filmes se tornar muito mais profundo e muito menos simples. Eu acho que isso pode também ser um ponto de partida para as obras se tornarem melhores, como elas já foram algum dia. De qualquer jeito, foi muito bom esse vídeo seu em Primeira Fila. Cara, peraí, ele falou o nome dela, né? Acho que é Bruno. Yes! Pois então, agora ela não é mais de nada. O maldito é um gênio. Fala pessoal, Luciano de Lima por aqui. E se tu gostou desse vídeo, diz aí qual... Luciano de Lima. Gostei muito desse vídeo, Luciano. Tava sempre te chamando aqui de Primeira Fila, agora eu vou te chamar de Luciano, se o senhor me permitir, obviamente. E foi muito bom esse vídeo, eu curti bastante. Achei muito legal essa maneira como você faz todo esse quadro da sala de roteiro. E valeu aí, galera, por assistir o vídeo até o final. Se inscreve, deixa o like. Vai lá no vídeo original também do Luciano, dá apoio a ele. E valeu, galera. Até mais. Fui!